Acho que o maior problema da nossa geração não é falta de informação, mas é achar que informação vai levar a gente a uma decisão melhor. E eu demorei anos para perceber que isso estava arruinando a minha vida. Existe uma parábola antiga sobre um burro que ficou no meio de dois montes de feno. Os dois montes eram exatamente iguais, mesma quantidade, mesma qualidade, a mesma distância. E como o burro não conseguia escolher um motivo palpável para qual caminho ele ia seguir, ele ficou no meio dos dois. No final de contas, ele não escolheu nenhum e diz a história que ele acabou morrendo de fome. Pois é, ele morreu de fome cercado de comida. Não faz sentido nenhum. E essa história é a primeira vez que eu ouvi e ela pareceu de certa forma ridícula. Só que hoje eu percebo que ela descreve muitas pessoas, inclusive eu. Algum tempo atrás eu descobri que isso tem nome, se chama paralisia por análise, e parece um conceito muito complicado, mas na verdade é bem simples. Você acaba passando tanto tempo tentando tomar a melhor decisão que não toma decisão nenhuma. O curioso é que isso não acontece por falta de informação, muitas vezes acontece porque sobra informação. Talvez você faça isso também. Você quer comprar uma câmera, então você assiste um review, depois você assiste outro, depois você entra num fórum para ver o que a pessoa está falando. Depois um comparativo, alguém fala que tal câmera é melhor que outra, uma esquenta, a outra não esquenta, uma filma em 4K, a outra filma em 8K. E passam-se 3 semanas pesquisando e você não comprou câmera nenhuma. Ou então você decide aprender inglês, procura o melhor método, quem é o melhor professor, entra no fórum, vê que as pessoas estão falando se aplicativo funciona, aplicativos que não funcionam, se você deveria ter um professor particular ou se você deveria fazer uma aula em grupo, qual que é a melhor metodologia de ensino do inglês, e você vira um mestre em como aprender inglês, mas não aprende inglês. Academia também, qual treino é melhor, qual treino é mais efetivo, qual roupa de academia eu tenho que usar para ter uma melhor mobilidade, quais suplementos eu devo tomar para ter uma melhor performance no meu treino, e você fica 3 horas pesquisando isso e não faz um abdominal. E durante muito tempo eu achei que eu era um cara cuidadoso, que eu era racional, que eu precisava tomar minhas decisões com calma. E na verdade eu só estava sendo medroso mesmo. Eu tinha medo de escolher errado, porque uma escolha significa abrir mão de vários outros caminhos. E isso dói, sabe? E eu acho que a internet piorou isso um pouco, porque sempre existe um novo review, um novo vídeo, alguém falando sobre aquilo, você tem mais material para poder consultar. Você começa acreditando que está procurando mais informação, mas depois de um tempo, na verdade o que você está procurando é validação, é autorização de alguém falar, vai por esse caminho. E o problema é que essa pessoa não existe, cada experiência é único, você não precisa de uma autorização de alguém que não está calçando os seus sapatos para te dizer qual que é o melhor caminho. Existe uma frase do filósofo Sêneca que eu gostaria de ter entendido o sentido mais cedo. Ele diz que enquanto adiamos a vida passa. E essa é uma frase muito profunda e de certa forma assustadora. E assustadora porque ela não fala sobre produtividade, ela fala sobre o tempo, sobre a brevidade do tempo, sobre a brevidade da vida. E o tempo você só percebe depois que perdeu, depois que passou. E eu comecei a perceber a passagem do tempo de uma maneira mais física, mais personificada depois que meu filho nasceu. Meu filho me faz entender sobre a passagem do tempo mesmo sem dizer uma palavra. Enquanto eu passo uma semana pesquisando, procurando qual que é a melhor opção sobre alguma coisa que eu quero fazer, ele aprende uma palavra nova, ele aprende uma brincadeira nova, um novo comportamento, ele cai, ele levanta. E enquanto eu pesquisava, ele ia crescendo. E foi aí que eu percebi que o preço da indecisão nunca foi o dinheiro, mas sim sempre sobre o tempo. E o mais irônico é que eu trabalho como gerente de projetos, então eu sou treinado a prever cenários, mapear riscos, e isso é excelente para a gestão de projetos, mas é péssimo sobre o viver. Porque a vida ela não espera um planejamento, a vida não cabe dentro de uma planilha de Excel. A vida espera de você ação. E enquanto você está planejando, a vida segue acontecendo. E foi aí que eu fiz um acordo comigo mesmo. Se eu ficar pensando em uma coisa por mais de uma semana, eu tomo a decisão, mesmo se eu não tiver clareza ou certeza. Porque no final eu entendi uma coisa.
Nenhuma decisão ou poucas decisões da nossa vida elas são de fato definitiva. Você pode trocar de câmera, pode trocar de academia, pode trocar de treino, pode trocar de emprego, pode trocar de professor na aula de inglês ou trocar de idioma se fizer sentido para você. Muda de cidade e no fim a vida ela é mais editável do que a gente imagina. Como a gente está sempre olhando para um curto período, parece que a gente só está vivendo aquilo, mas na verdade a vida ela é longa e ela é editável. A gente pode tomar decisões no meio, se arrepender, voltar atrás. E no fim, só existe uma coisa que a gente não consegue editar, que é o tempo. E no final, eu espero que esse vídeo sirva de alguma coisa para você. Não que você saia daqui procurando por mais um vídeo sobre paralisia por análise, mas que te ajude a tomar alguma decisão que você está adiando na sua vida. Não que vai ser perfeita, mas a vida não está esperando de você nenhuma resposta perfeita. Ela só está esperando você começar, sair da inércia e ter ação sobre ela. E também talvez seja um bom momento para eu seguir o meu próprio conselho. Eu passei alguns dias pensando em como seria esse vídeo, e no final eu só vou descobrir gravando.